Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é Jean Argenton e na aula de hoje nós veremos aqui o que são juros simples. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Só eu vou começar vendo aqui então o que são juros. Juros é o seguinte, sempre que você vai no banco e faz um empréstimo, por exemplo, depois de um certo tempo você tem que pagar para o banco, além do valor que você emprestou, um valor a mais para o banco. Esse valor que você paga a mais são os juros. O juros também acontece quando você faz uma aplicação financeira. Então você vai e investe, por exemplo, num fundo. Você coloca um certo valor e depois de um tempo, além do valor que você colocou, você recebe um valor a mais. Esse valor a mais que você recebe também são os juros, tá bem? E em juros nós temos duas categorias, os juros simples e os juros compostos. A aula de hoje o tema será apenas os juros simples. E para nós entendermos aqui como que funciona os juros simples, eu preparei aqui um exemplinho para a gente estar fazendo. Então imagina uma pessoa que ela vai tomar R$ 2.000 emprestados a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses, tá bem? Isso aqui no sistema de juros simples. Quanto que ela vai pagar de juros depois dos 3 meses? Então vamos ver. No primeiro mês ela vai estar pagando os R$ 2.000 que ela emprestou. E quanto que ela paga de juros? Ela tem uma taxa de 10% ao mês. Então 10% sobre os 2.000 que ela emprestou. Então no primeiro mês ela vai estar pagando 10% sobre os 2.000. 10%, para quem não lembra, é a mesma coisa que 10 sobre 100, ok? E aí a gente faz essa multiplicação aqui, ó. Dá para simplificar esse zero com esse zero, dá para simplificar um zero desse aqui com esse zero aqui. A gente pode fazer isso porque está multiplicando. E aí sobra 200 vezes 1, que é 200. Então 10% de 2.000 dá R$ 200. Então no primeiro mês ela está pagando um juros de R$ 200. Mas ele quer saber no final de 3 meses quanto ela vai pagar. Então no segundo mês, quanto que ela vai pagar de juros? O juros simples, a gente sempre faz taxa sobre o capital inicial. Então, sempre sobre o capital inicial. Então, ela pegou R$ 2.000 emprestado, então vai ser de novo sobre 2.000. Mais uma vez, 10%, porque cada mês ela paga 10%. E aí, de novo, a gente vai ficar 0 com 0, 0 com esse 0, 200 vezes 1 dá 200. E aí, no final do terceiro mês, vai ser a mesma coisa, os R$ 2.000 de novo. E vai ser os juros incididos sobre esses mesmos R$ 2.000 aqui, sempre sobre o capital inicial. Então, vezes 10%, porque é a taxa. E isso aqui, então, de novo, vai dar os R$ 200. Então, no final dos 3 meses aqui, ó, quanto ela vai pagar de juros? Ela vai pagar aqui, ó, 200 mais 200 mais 200. E aí, quanto que dá isso aqui, ó? Se a gente somar isso aqui vai dar R$ 600. Então, no final dos 3 meses, ela está pagando R$ 600 de juros. R$ 200 cada mês, porque é 10% ao mês, ok? E a característica do juros simples é essa, ó. Sempre você coloca a taxa sobre o capital inicial. Todos os meses sobre o capital inicial, que é o valor que você tomou emprestado. Mas para a gente ficar fazendo essas continhas aqui, ó, várias continhas, toda vez que a gente for calcular, que imagina que fosse 10 meses aqui, a gente vai fazer 10 vezes esse passo a passo aqui, e depois somar tudo para encontrar o valor. Então vai ficar mais rápido, tem uma formulazinha que a gente pode estar usando, que é o seguinte, ó. A fórmula do juros simples é essa aqui, ó. O juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, para a gente ver aqui, ó, o J aqui, então, ele é os juros que nós vamos pagar. O C, ele é o capital. O I, ele é a taxa de juros. Sempre tem que ter uma taxa de juros, tá? E o T, ele vai ser o tempo dessa aplicação. O tempo do empréstimo também. Ok? Então, vamos ver como é que fica esse nosso exemplo inicial aqui, utilizando a nossa fórmula aqui, ó. Juros igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, para a gente identificar aqui, ó, os juros é o que a gente quer encontrar. Então, o J aqui, ó, a gente não sabe o valor que a gente quer encontrar. Quem que é o capital? O capital é o valor que ele tomou emprestado. Então, o valor que ele tomou emprestado aqui, ó, é os 2.000. Agora, quem que é a taxa de juros? A taxa de juros aqui, ó, é 10%. Então, a taxa, 10%. E o tempo do empréstimo? O tempo do empréstimo foi 3 meses. Então, o tempo de 3 meses. Ok, agora tendo todos os valores aqui, a gente consegue preencher aqui na fórmula. Então, o J é o que a gente quer encontrar, que é os juros. Isso aqui é igual ao capital, que é 2.000, vezes a taxa, que é 10%. A gente pode colocar aqui, 10%. Vezes ainda o tempo, que é 3 meses. E eu vou encontrar isso aqui, ó. Então, a gente vai ter, então, que o juros será igual
A gente pode simplificar aqui, ó, 0 com 0, 0 com 0, e aí fica 200 vezes 1, que dá 200. 200 vezes 3, 600. Então, o juros será de R$600. E a gente encontra esse mesmo valor que eu tinha encontrado, só que de forma bem mais rápida, utilizando a fórmula. Ok, então? Então, é assim que a gente utiliza a fórmula do juros simples para estar calculando aqui os juros simples desse empréstimo aqui, por exemplo. Agora, pessoal, além dos juros, nós temos também o montante. E aqui que é o montante? O montante ele vai ser o capital inicial mais os juros depois da aplicação. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Nesse nosso exemplo, a gente for calcular quanto que foi o montante final aqui. No final dos 3 meses, a pessoa pagou R$600 de juros. Então, o montante que ela pagou, o montante que final, ele vai ser o seguinte, ó. É o capital inicial, que era R$2.000, mais os juros que ela vai pagar, que é R$600. Então, o montante, ele será, então, de R$2.600, ok? Então, o montante é isso. O montante ele é o capital inicial mais os juros depois do empréstimo ou da aplicação. E vamos estar fazendo agora aqui um exercício para a gente estar praticando isso que a gente aprendeu aqui. Então, aqui o exercício é o seguinte, ó. Um capital de R$2.400 foi aplicado durante 5 meses a taxa de juros simples de 2% ao mês. Então, item A. Qual foi o juros simples produzido nesse período? Então, vamos lá. Nossa fórmula, então, lembrando aqui, ó, é juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, ó, quem que é o juros aqui nesse exercício? Aqui o juros ó, é o que ele quer descobrir. Ele quer saber quanto foi o juros simples produzido nesse período. Então, isso aqui a gente não sabe. A gente quer descobrir quanto que é o juros. Quem que é o capital? O capital é o valor aqui aplicado, que é R$2.400. R$2.400. Quem que é a taxa de juros? A taxa de juros ó, é de 2% ao mês. Então, aqui a taxa é de 2% ao mês. E qual que é o tempo da aplicação, né? O tempo aqui. Então, o tempo, ele será aqui, ó, de 5 meses. Então, 5 meses. Ok, a gente tem todos os valores, só a gente preencher agora aqui na nossa fórmula. Então, os juros que nós vamos receber será igual, então, o capital aplicado de R$2.400 vezes a taxa de juros, que é de 2% ao mês. 2% é 2%. 2 dividido por 100. Vezes ainda o tempo da aplicação, que é de 5 meses. Então, 5 meses. E beleza. Agora, como estava multiplicando aqui, ó, a gente pode estar simplificando esse zero com esse zero com esse zero. E aí, o que sobra? Sobra 24 vezes 2 vezes 5. E aí, 24 vezes 2, isso aqui dá 48. 48 vezes 5 dá 240. Então, os juros, ele será de R$240. Então, aqui no item A, ele pergunta, qual foi o juros simples produzido nesse período? Nesse período foi produzido, então, R$240 de juros simples. E no item B, qual foi o montante acumulado nesse período? O montante, para a gente lembrar lá, ó, ele sempre será o capital inicial mais os juros do período. Então, o montante acumulado nesse período aqui, o M, ele será, então, o capital inicial, que é de R$2.400, mais os juros do período, que foi de R$240. Então, o montante acumulado aqui, ó, 2.400 mais 240, isso aqui dá R$2.640. Então, esse aqui foi o montante acumulado nesse período e a resposta aqui ó, do item B. Ok, então? Então, pessoal, mais um exercício aqui para a gente estar praticando. Durante quanto tempo um capital de R$600 aplicado à taxa de 1,8% ao mês produz um juros simples de R$54? Então, a nossa fórmula é juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. E aí, ó, quem que é o juros nesse exercício aqui? O juros, ele falou que produziu um juros simples de R$54. Então, o J aqui, o juros, ele será de 54. Quem que é o capital inicial? O capital, ele é de R$600. Então, o C aqui, ó, ele é 600. Aplicado a uma taxa de 1,8% ao mês. Então, a taxa de juros é de 1,8% ao mês. E o tempo é justamente o exercício que a gente encontra. Qual é o tempo que essa aplicação aqui demorou para gerar esse valor aqui de juros? Então, vamos ver aqui. Então, o J aqui, ó, ele é R$54. Isso aqui, então, será igual ao capital, que é de R$600, vezes ainda a taxa de juros, que é de 1,8%, então 1,8
Então, 1,8 dividido por 100. Vezes o tempo que a gente não tem, que a gente quer encontrar. Então, eu vou encontrar isso aqui. Agora, já dá para simplificar aqui, ó. Tá multiplicando, então dá para simplificar esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. E aqui sobra, ó, 6 vezes 1,8. E aí, fazendo a multiplicação aqui, ó, 6 vezes 1,8, isso aqui vai dar o seguinte. 54 é igual a 10,8 vezes o tempo, tá? Então, aqui sobrou 6 vezes 1,8 dá 10,8. Estava multiplicando o t, continuo multiplicando o t. Agora, esse 10,8 aqui, ele está multiplicando o t aqui. Então, a gente pode passar ele para o outro lado com a operação inversa. Então, fica aqui, ó, 54. Aí, qual que é a operação inversa de multiplicação? O inverso de multiplicação é divisão. Então, ele passa para cá, ó, dividindo. Então, fica 10,8. Isso aqui é igual ao tempo. E agora, se a gente fazer essa divisão aqui, ó, quanto que é 54 dividido por 10,8? Se a gente fizer essa continha aqui, isso aqui vai dar o t é igual a 5 meses. Como eu sei que é 5 meses? Porque a taxa aqui, ó, ela está ao mês. Tá bem? Então, o tempo aqui da aplicação foi de 5 meses. Mas, então, esse pessoal, a nossa aula acabou aqui. E comenta aí o que você achou dessa aula. E também, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar te respondendo, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Fui!